Depois de apresentar uma das famílias mais brutais do terror em A Casa dos Mil Corpos e transformar esses mesmos assassinos em protagonistas de um road movie sangrento em Rejeitados pelo Diabo, Rob Zombie decidiu concluir essa história da forma mais inesperada possível. Em Três Infernais, o diretor traz de volta a Baby Firefly, Otis Driftwood e o Capitão Spaulding, mais ou menos, para mais uma jornada de violência, caos e brutalidade. Mas será que esse retorno conseguiu encerrar a trilogia com chave de ouro? Ou acabou se tornando o capítulo mais fraco dessa história? Hoje vamos revisitar os Três Infernais, explicar sua história e falar sobre seus principais acontecimentos e entender se esse foi realmente o desfecho que essa família merecia. O filme continua exatamente de onde Os Rejeitados pelo Diabo terminou, depois daquele tiroteio com a polícia, que inclusive se você não assistiu tem vídeo do primeiro e do segundo filme aqui no canal com a playlist, olha ela aí. Baby Firefly, Otis Driftwood e Capitão Spaulding são considerados mortos, mas contrariando absolutamente todas as expectativas, os três conseguem sobreviver aos ferimentos de todas aquelas balas, mais de 20 tiros cada um, e acabam presos. E claro que, quando estamos falando da família Firefly, até o julgamento vira um espetáculo. O caso ganha enorme repercussão na mídia e, acreditem se quiser, começam a aparecer pessoas defendendo a liberdade dos três, né? Vamos tá vendo isso aí. Surge até o movimento Free the Three, ou Liberte os Três, com gente tratando os assassinos como se fossem algum tipo de símbolo contra o sistema. Que símbolos são esses, né? Vamos tá vendo aí. É aquele momento em que você olha pra televisão e pensa, não é possível que alguém esteja realmente defendendo esses três. Mas a justiça finalmente chega pra eles. Os três são condenados à prisão perpétua. E o Capitão Spaulding recebe uma sentença ainda pior, a execução por injeção letal. E antes de falecer, o Spaulding ainda tem tempo de deixar uma última mensagem completamente perturbadora. E então, depois de tudo o que vimos esse personagem fazer nos dois filmes anteriores, o Capitão Spaulding é finalmente executado. E aqui começa uma das mudanças mais curiosas de Os Três Infernais. A família Firefly perde um de seus integrantes mais importantes logo no começo. Mas isso tem uma explicação, já que o ator que faz o Capitão Spaulding, o Sid Haig, o saudoso Sid Haig, acabou falecendo. Ele estava muito doente durante as gravações de Os Três Infernais e não conseguiu concluir o filme. Então, eles acabaram dando um final para o personagem, que na verdade é um final até bem justo para toda aquela história que ele passou e concluiu a sua estadia na trilogia dos Infernais. E claro, aqui começa uma das mudanças mais curiosas de Os Três Infernais. A família Firefly perde um de seus integrantes mais importantes logo no começo do filme. Mas apesar de ter perdido esse personagem muito importante, temos os outros dois. O Otis continua preso, enquanto a Baby também permanece encarcerada. Só que durante um trabalho externo realizado pelos presos, o Otis acaba encontrando uma figura que aparentemente estava esquecida na árvore genealógica da família. Willow Foxworth Coltrane, ou o Fox, ou como ficou no Brasil, o Lobo da Meia-Noite, não sei porquê. Seu meio-irmão. E Fox não aparece simplesmente para dar um oi pro seu irmãozinho, ele aparece com um objetivo muito específico, que é tirar o Otis dali. E durante a fuga, os dois fazem uma verdadeira carnificina e conseguem escapar da prisão. E no meio da confusão, o Otis ainda encontra o Hondo, aquele personagem caçador de recompensas que acabou perseguindo o Otis no filme anterior. Só que agora a situação se inverte. Hondo tá preso e trabalhando junto com outros detentos. O Otis o reconhece, mas o Hondo nem sequer percebe quem tá diante dele. Isso acaba sendo um problema enorme para o Hondo quando o Otis acaba o finalizando. Enquanto isso, Baby continua presa e tenta conseguir liberdade condicional. Eu não sei como, porque ela tem milhares de assassinatos nas costas, né? Não milhares, mas centenas no mínimo tem. Só que, obviamente, as chances dela não são exatamente as melhores. Afinal, estamos falando de uma mulher que tem um histórico criminal gigantesco e cuja estabilidade psicológica parece estar cada vez pior. Ela não tá bem da cabeça, não. Então, Otis e o Foxy, vou chamar ele de Foxy mesmo, mas o Brasil ficou como o Lobo da Meia-Noite, sabe lá Deus por quê. Percebem que não existe outra opção. Eles precisam tirar a Baby da prisão. E, conhecendo o Otis, vocês já podem imaginar que ele não vai simplesmente preencher um formulário e esperar a burocracia resolver. Os dois sequestram os familiares, pessoas próximas ao diretor da prisão, o Virgil, não importa o nome dele,
mas eles sequestram. E deixam bem claro que, se ele quiser ver aquelas pessoas novamente, vai precisar ajudá-los a tirar a Baby da prisão. E aqui o filme entra naquele momento em que você pensa, bom, tudo bem, agora ficou meio impossível disso dar certo. Só que, de alguma maneira, não é que dá certo. O diretor da prisão consegue tirar a Baby da prisão, disfarçada de guarda, e entrega a garota aos irmãos. Finalmente, os três estão juntos novamente. Só que existe um pequeno detalhe, né? Coisa boba. O Otis e o Foxy nunca tiveram a intenção de deixar as pessoas que sequestraram simplesmente irem embora. E meio que isso tava óbvio desde o começo. Esses caras são malucos. O que esse diretor pensou? Depois que a Baby está livre, eles eliminam as testemunhas e deixam para trás mais uma enorme quantidade de problemas. E agora, com a família reunida novamente, eles precisam desaparecer. E Baby, que já tá completamente instável desde o primeiro filme, começa a ficar cada vez mais imprevisível. Não sei como isso é possível, mas eu juro pra vocês que ela fica. Então surge aquela solução clássica de praticamente todo filme sobre criminosos em fuga por algum motivo. Vão pro México, porque aparentemente atravessar uma fronteira faz todos os problemas desaparecerem. E o pior é que é o México daquele jeito bem caricato, eu achei meio estranho. Vamos tá revendo isso aí, Rob Zombie. E assim eles vão e conseguem, por mágica, sorte, destino, são sei lá o que, conseguem chegar a uma pequena cidade mexicana, justamente durante a celebração do Dia de los Muertos. Eles encontram um hotel aparentemente tranquilo no fim do mundo e acreditam que finalmente conseguiram um lugar onde ninguém vai reconhecê-los. Só existe um pequeno problema. O dono do hotel sabe exatamente quem eles são. Como? Sabe-se lá Deus. Porque não tem condições? Todo mundo nesse filme se conhece. Os caras foram no buraco do fim do último lugar onde você imaginaria encontrar uma pessoa e eles encontram alguém que conhece eles. Eu acho isso incrível. E claro que ele sabe quem eles são e decide entregar a localização dos três para Aquarius, filho de Rondo, justamente aquele cara que o Otis matou, que quer vingança pela morte do pai dele. Olha que coincidência. Enquanto isso, Otis, Baby e Foxy estão simplesmente aproveitando a estadia, cercado pelas festas, bebidas e toda aquela atmosfera caótica da cidade, completamente alheios ao que está prestes a acontecer. Até que os homens de Aquarius chegam, e aí vira um campo de batalha. Aquarius e seus homens cercam os três, enquanto Baby, Otis e Foxy tentam sobreviver ao ataque. E como era de se esperar, a situação rapidamente sai completamente do controle. Baby consegue enfrentar vários dos homens de Aquarius, enquanto Otis e Foxy também entram na briga, só que dessa vez eles estão enfrentando um grupo que veio preparado especificamente para matá-los. Em determinado momento, Foxy e Baby acabam capturados e Aquarius percebe que pode usar os dois como isca para finalmente conseguir o Otis. Só que ele comete um erro base. Ele subestima os irmãos. Quando o Otis aparece para enfrentar os homens de Aquarius, começa o confronto final. Foxy e Baby conseguem escapar e ajudam o irmão, a situação, alguma confusão, e Aquarius acaba sendo dominado pelos irmãos. E depois de tudo que ele fez para persegui-los, é claro que o Otis, Baby e o Foxy não vão simplesmente deixar o homem ir embora. E Aquarius acaba tendo o mesmo destino de tantas outras pessoas que cruzaram o caminho da família Firefly. Curiosamente do seu pai também. E depois de toda essa confusão, eles finalizam o Aquarius e simplesmente vão embora. Otis, Baby e Foxy entram no carro e seguem pela estrada, e é assim que os três infernais terminam, com os três novamente juntos, vivos e mais uma vez escapando das consequências de tudo que fizeram. E o fim da trilogia infernal chegou com um problema gigantesco. Essa trilogia já tinha acabado. E pior ainda, tinha acabado com um final muito melhor. Convenhamos que o Rob Zombie nunca foi exatamente conhecido pela sutileza. Seus filmes são exagerados, violentos, estranhos e muitas vezes completamente caóticos. E eu nem acho que seja justo cobrar dele algo diferente disso. Mas existe uma coisa que eu acho muito interessante na filmografia dele. Cada filme costuma ter uma identidade própria, vai. E isso fica muito claro quando olhamos para a própria trilogia dos Firefly. A Casa dos Mil Corpos é praticamente uma viagem alucinada pelo terror. É um filme mais surreal, meio psicodélico exagerado, com uma estética bem suja e uma narrativa que eu acho que eu já citei isso, mas pra mim ela sempre parece ter saído de um pesadelo, sabe? Algo esquisito. Já Os Rejeitados pelo Diabo pega esses mesmos personagens e joga tudo em uma direção completamente diferente. O filme abandona boa parte daquela atmosfera surreal e transforma
transforma a história em uma espécie de, como eu falei também, road movie de criminosos. Acompanhando o Otis, a Baby e o Spaulding enquanto eles fogem da polícia e deixam um rastro de violência pelo caminho. E funciona bem até. Por isso, quando um terceiro filme foi anunciado, na verdade, quando eu ouvi falar dele, porque quando eu assisti ele já tinha sido lançado há um tempinho já, eu tinha esperança de que, sei lá, o Rob Zombie encontrasse uma maneira nova de contar essa história. Afinal, se cada capítulo anterior tinha uma identidade tão diferente, talvez Três Infernais pudesse seguir esse caminho e apresentar alguma coisa realmente nova, mas foi exatamente isso que aconteceu. O que recebemos foi, na minha opinião, uma versão mais fraca e repetitiva de Os Rejeitados pelo Diabo. Temos novamente criminosos fugindo, temos perseguição, temos violência, temos a família Firefly causando caos por onde passa e dessa vez temos uma nova ameaça tentando caçá-los. Só que falta alguma coisa. A perseguição não tem o mesmo peso do filme anterior, os novos personagens não conseguem causar o mesmo impacto e principalmente existe uma sensação constante de que estamos assistindo uma história que já vimos. E aí chegamos a uma das coisas que mais me incomoda no roteiro. De onde é que saiu o filho do Rondo? E Os Rejeitados pelo Diabo termina com o Rondo perseguindo os três e tendo um papel meio importantezinho naquela história e tudo mais, mas em nenhum momento somos apresentados a um filho que anos depois apareceria simplesmente para buscar vingança depois da morte do... eu achei meio confuso. E eu até entendo a intenção. O filme precisava de um novo antagonista. Aliás, de alguém para ir junto com os antagonistas que são os protagonistas. Enfim, alguém que tivesse uma ligação pessoal com os acontecimentos anteriores, mas a sensação é de que o roteiro simplesmente criou esse personagem porque precisava de alguém pra perseguir os Firefly. E a polícia já tava chata, entendeu? Não ficou legal. E a mesma coisa acontece com o Foxy, o novo irmão. Eu consigo entender perfeitamente o motivo do Rob Zombie ter colocado um novo integrante da família. Afinal, como eu mencionei, o Sid Haig estava enfrentando problemas de saúde e ele não participou tanto da produção, só no início do filme mesmo. E a gente já dá pra ver que ele estava realmente debilitado. Inclusive, o filme tenta prestar uma homenagem ao Capitão Spaulding, mas mesmo entendendo a situação por trás da produção, acho que a maneira como o roteiro apresenta o Fox é bastante conveniente. Do nada descobrimos que Otis e Baby têm um meio-irmão que nunca tinha sido mencionado antes. E ele simplesmente aparece na história justamente quando o Otis precisa escapar da prisão. É uma solução muito conveniente pro roteiro. E olha, eu até gosto do Fox, o personagem tem presença, é divertido porque o ator também é excelente e a dinâmica dele com o Otis funciona em alguns momentos. O problema não é a existência dele, é a falta de construção. E a gente tá falando de uma família que acompanhamos por 2 filmes. E de repente aparece mais um integrante importante que ninguém nunca mencionou. Gente, não dá. E gente, vamos conversar sobre o final de Os Rejeitados pelo Diabo. E aquele final era perfeito para encerrar a história. Otis, Baby e Spaulding finalmente cercados pela polícia. Eles sabem que não tem pra onde fugir. Os 3 aceleram o carro em direção à polícia enquanto uma chuva de tiros atinge o veículo. E acabou. É um final simples, brutal e completamente coerente com tudo que o filme construiu. Você não precisa saber o que aconteceu depois, não precisa de uma explicação, não precisa descobrir se eles sobreviveram. A história simplesmente termina ali, acabou. E eu acho esse final muito mais poderoso do que o que recebemos aqui. Porque quando você termina um filme com uma cena dessas, a imaginação do público faz o resto. A família Firefly teve seu fim, eles tiveram aquilo que estavam destinados a ter. E sobre o final desse filme aqui, ele basicamente fala, não, peraí, eles sobreviveram, não sei como, mas sobreviveram. Eles estão praticamente inteiros. Eles voltam pra prisão, escapam novamente, ganham um novo irmão, encontram um novo inimigo, fogem para o México e continuam fazendo exatamente as mesmas coisas. E é aí que eu sinto que o terceiro filme diminui um pouco o impacto do anterior. Agora, não tem mais aquele final legal, entendeu? E também não quero fazer parecer que eu acho Os Três Infernais um filme horrível. Eu não acho, de verdade. Eu consigo me divertir assistindo. Os efeitos práticos continuam legais, a maquiagem continua tendo aquela identidade do Rob Zombie. E principalmente os personagens ainda têm algumas coisas que fazem a gente querer acompanhar eles. Porque apesar de serem completamente psicóticos, existe uma dinâmica muito particular entre eles. Você não consegue torcer pelo que eles fazem, pelo contrário. Mas existe uma curiosidade, né? Aquela curiosidade em descobrir até onde elas são capazes de chegar. E isso continua funcionando aqui. Os personagens são ótimos. Então, o Otis está bem, o Fox está muito bem também, apesar da justificativa dele ser horrível. A Baby
tá mais ou menos, porque ela tá muito caricata aqui. Mas nesse ponto, deixa pra lá, porque essa é a Baby, né? Ela já era completamente exagerada nos filmes anteriores e aqui o Rob Zombie simplesmente aumenta tudo pro máximo. No fim das contas, eu não diria que Os Três Infernais é um filme sem graça, claro que não é, ou sem qualidades. Ele tem elementos que funcionam e ainda carrega bastante a identidade visual e do estilo do Rob Zombie. O meu problema é que, pra mim, ele não precisava necessariamente existir. O Rob Zombie já tinha encontrado um final perfeito pra essa família. Ele só decidiu abrir a porta novamente. E pra mim ela já devia ter sido fechada há um tempinho. Mas o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, tudo bem? Comentem também se vocês querem ver outros filmes do Rob Zombie. Tem o Monsters, que ele fez também. Eu nunca assisti esse filme, por sinal. Mas comentem aqui se vocês querem que eu traga pro canal, tudo bem? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!